Olá, bem-vindos a mais um culto. Que bom que estamos aqui reunidos de coração para prestar mais um culto a Deus. Para começar, nós faremos a leitura que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8, 9 e depois 16 a 18. Vamos para a leitura. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Impérios caem, reis e reis se vão. Pouca coisa existe na qual a solução. Esses desenganos não nos podem atingir. Se feridos somos, com fé podemos seguir. Do Senhor a igreja vive sempre sobre terra firme. Construída está do Senhor, a igreja vive sempre. Em Cristo assim triunfará. Em constante guerra é a vida do cristão. O inimigo ao redor sempre quer nos atacar. Bem maior do que há no mundo é o que habita em mim. Sim, marchemos de joelhos pra vitória, enfim. Do Senhor a igreja vive sempre sobre terra firme. Construída está do Senhor, a igreja vive sempre. Em Cristo assim triunfará. Nunca se viu, jamais se ouviu sobre as bênçãos que o Pai nos reservou. Outro serei num piscar de olhos, sim. Com Jesus então irei reinar. Do Senhor a igreja vive sempre sobre terra firme. Construída está do Senhor, a igreja vive sempre. Em Cristo assim triunfará. Nós cremos e confiamos que em Jesus nós temos possibilidade de vislumbrar a vida eterna. Essa é a nossa esperança.
E é essa esperança que alimenta em nós, dia a dia, essa força para não desanimarmos diante das tribulações. Temos vivido muitas, não é verdade? Mas que Cristo possa manter a sua igreja sobre essa terra firme que ela está construída e que Ele possa fortalecer a gente para que possamos continuar unidos para louvar a Deus e para transmitir a mensagem do Evangelho. Faremos agora a leitura do Salmo número 28, os versos 7 a 9. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém. Que Deus possa cuidar de todos nós, como povo de Deus, como ovelhas do seu pastoreio. Que o Senhor seja a nossa força a cada dia. Jesus, quão infinito é teu divino amor, além do nosso alcance, profundo é seu valor. Os céus por nós deixaste, vieste aqui morrer, a fim de que possamos contigo além viver. Por isso alegremente
com aflições e dor. É suave, bom servir-te, bendito Salvador. Amém. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento de culto que nós temos hoje, também pedindo para que Deus continue nos abençoando e fale conosco durante a mensagem. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem protegido, tem preservado a sua igreja, o seu povo espalhado na terra, e nós somos muito gratos por ter sido chamados para ser esse povo do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de amor, Deus de graça, que nos fez seus filhos. Obrigada, Senhor. E que, como filhos teus, ó Deus, nos ajuda a honrarmos essa posição, esse lugar de teus filhos e também teus servos, teus discípulos, possamos viver de acordo com isso, ó Deus, fazendo a tua vontade, buscando fazer a tua vontade, sendo luz no mundo. Nós te agradecemos pelo culto hoje, por podermos nos reunir dessa forma e pedimos que o Senhor nos abençoe para que sejamos transformados mais uma vez ao ouvir a tua palavra,
e a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Abençoa o pastor também, que vai nos conduzir nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. É um prazer nessa manhã de domingo podermos ter um tempo especial, embora separados, mas juntos, unidos, para adorar ao nosso Deus. As nossas boas-vindas a todos vocês que não fazem parte ainda oficialmente da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo, mas que têm nos acompanhado, têm nos assistido, têm sido abençoado, têm nos abençoado com suas orações. Fique à vontade. No final do culto, a gente vai dar mais avisos para você poder participar mais ativamente dos trabalhos da igreja. Antes desse tempo de meditação na palavra com o pastor Daniel, nós queremos orar pelas nossas crianças. Que saudade desse tempo da gente estar aqui na frente da igreja, vendo as crianças vindo, sorrindo, os pais com os olhos brilhando ao ver seus filhos, eles saindo. Mas enquanto isso não pode acontecer, incentivamos os pais a motivarem seus filhos a terem um tempo devocional, a lerem a Bíblia, a contar histórias da Bíblia, princípios do reino para os nossos filhos. Nós temos que ensiná-los, e na verdade somos nós, os pais, que devemos fazer os nossos filhos a temer ao Senhor e a obedecer ao Senhor. Mesmo elas não estando aqui à frente, nós vamos orar pelas nossas crianças. Pai querido, nós pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua direção sobre a vida das crianças da igreja. Cada criança que faz parte da nossa comunidade, cada criança que não faz parte ainda da nossa comunidade, que os pais tenham sempre o cuidado, o carinho de ensinar, de mostrar, de exemplificar na vida o temor ao Senhor e a obediência ao Senhor. Que a bênção do Senhor possa estar sobre as crianças da nossa igreja, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Boa igreja, bom dia. Que bom estarmos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje nós teremos a terceira mensagem da série Reconstruir, que é uma série a qual nós temos falado sobre a necessidade de mudança que nós temos para as nossas vidas, para a nossa sociedade, para a nossa família. Eu acredito que é uma série muito propícia para esse momento do qual nós estamos vivendo. Uma situação difícil para muitas pessoas, para muitas empresas, para muitas cidades e países, e que certamente muitos de nós precisaremos de um processo de reconstrução no que diz a esse período e esse momento que nós estamos vivendo. Mas não só isso, no nosso contexto familiar, particular, próximo, pessoal, nós também precisamos desfrutar de mudanças. Nós estamos estudando a história de Neemias, o livro de Neemias, e nós temos visto o quão importante são as reflexões a respeito desse personagem e da sua vida, para a nossa vida e para a nossa história. Só que em todo o processo de mudança, ou melhor, em todo o processo na nossa vida, nós sempre passamos por altos e baixos, sabe? Momentos mais animados, mais motivados, mais empolgados, mas outros momentos de completo e total desânimo, onde nos falta força, onde nos falta recurso, onde nos falta vitalidade, ânimo para a gente dar continuidade ao processo que a gente tem vivido. E é sobre isso que nós falaremos hoje pela manhã. E eu listei alguns pontos, alguns itens, algumas situações que podem diminuir o nosso ânimo, que podem nos trazer desânimo em todo esse processo. Por exemplo, quando nós enfrentamos conflitos na família, conflitos pessoais com outras pessoas, conflito no ambiente de trabalho, conflitos podem trazer desânimo para o nosso coração. O cansaço. Um cansaço extremo diante de uma demanda muito alta de trabalho
também pode desanimar a gente em algum momento. Grandes desafios, quando nós encaramos desafios grandes demais e que aos nossos olhos parece que nós não daremos conta de superá-los e de vencê-los, ou a ausência de desafios também, quando nós não temos um propósito, quando nós não temos um desafio na nossa vida e na nossa história, isso também pode trazer apatia, isso também pode trazer desânimo para a gente. Uma enfermidade pode trazer desânimo, não só nossa, mas de pessoas queridas que estão ao nosso lado, perto da gente. Problemas familiares pode trazer desânimo, né? Que era uma coisa que traz um desânimo profundo, né? Num dia pela manhã que você tem que sair para trabalhar, você tem uma discussão em casa com a esposa, com os filhos. Como isso faz que a gente já saia desanimado para um dia de trabalho, porque conflitos familiares nos trazem desânimos, dificuldade financeira, solidão na vida, solidão num projeto, quando você tem um projeto, mas se sente sozinho para conduzir aquele projeto, excesso de críticas, falta de apoio, falta de suporte, entre outros. São muitos fatores que podem trazer desânimo para a gente diante dos nossos desafios de reconstrução, de mudança na vida. Eu queria que você soubesse que isso é normal. Passar por esses altos e baixos na vida é algo extremamente normal. E nós vamos estudar nessa manhã que Neemias e os seus companheiros e a sua equipe passaram por um período de desânimo frente ao trabalho de reconstrução dos muros de Jerusalém que eles estavam enfrentando. Mas eu quero resumir para vocês um pouco da trajetória de reconstrução que nós já estudamos até aqui. Na primeira mensagem, lá no primeiro capítulo de Neemias, versículo 2, nós vimos que o irmão de Neemias chega até ele e relata para Neemias um pouco de como estava Jerusalém e seus arredores. A cidade totalmente destruída, com as suas portas jogadas ao chão, grande parte dos seus muros no chão, destruídos também. Então a cidade vivia economicamente fraca, não existia segurança, não existia estabilidade nenhuma. E quando Neemias escuta essas notícias, Neemias senta, lamenta, chora e ora diante de Deus. Mas nesse período de oração, nós temos relatado lá em Neemias 1, versículo 4, também foi um período de planejamento de Neemias. E aí Neemias ele se apresenta diante do rei da Pérsia, porque ele era uma pessoa muito influente, ele era copeiro do rei da Pérsia naquela época. Ele se apresenta e, resumindo a história, o rei da Pérsia permite que Neemias saia de lá para ir até Jerusalém, para reconstruir os muros daquela cidade. Mas quando Neemias ele se apresenta diante do rei da Pérsia, ele já tem um plano todo articulado, todo desenhado do que ele ia precisar, de quanto tempo ele precisaria ficar fora, porque enquanto ele orava, ele também planejava. Não apenas a oração, não apenas o planejamento, mas Neemias soube associar as duas coisas, orava e planejava, e ele chegou diante do rei da Pérsia com o seu plano, e o rei da Pérsia permite que ele saísse para reconstruir os muros de Jerusalém. E nisso ele vai com uma turma de companheiros que ele recruta lá em Neemias 2, 17 e 18 para fazer a inspeção dos muros. E ali, toda aquela equipe, ao ver os muros ao chão, ao ouvir os planos de Neemias, eles ficam extremamente motivados, animados para participar daquele empreendimento. Eles conseguiram visualizar uma cidade restaurada, eles conseguiram visualizar uma cidade reconstruída. E isso é um ponto muito importante para nós desenvolvermos os nossos projetos, os nossos sonhos familiares, pessoais, de trabalho. Nós sonharmos visualizando, tendo o propósito do porquê que a gente está fazendo aquilo. Diante disso, eles se sentiram extremamente motivados. Lá em Neemias, capítulo 4, que é um capítulo que nós vamos estudar hoje, versículo 6, diz o seguinte: que nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura,
pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. E essa expressão dedicado aqui, ela é muito importante, porque ela diz que o povo estava realizando aquele trabalho de coração. Dessa expressão aqui, dedicado, é a expressão coração na escritura hebraica. E o coração para a gente, a maneira a qual nós entendemos o coração hoje, é totalmente diferente da maneira a qual os hebreus da época entendiam o coração. Porque coração não é apenas sentimento, mas coração implicava todo o ser, as entranhas de alguém, o sentimento, a vontade, o pensamento, a mente, tudo. E o que esse texto quer dizer é que o povo estava de fato comprometido com aquele trabalho. Eles não estavam ali apenas porque eles eram amigos de Neemias. Eles não estavam ali apenas porque eles foram convocados para fazer aquilo e eles ficaram com vergonha de dizer não. Vamos lá ajudar Neemias, coitado, ele está precisando da nossa ajuda. Não. O texto dizer que eles estavam dedicados ao trabalho quer dizer um total comprometimento, uma total dedicação, empenho, uma paixão profunda por aquilo que eles estavam fazendo. E gente, como é bonito ver gente dedicada naquilo que faz, gente apaixonada pelo que faz, gente comprometida por aquilo que está fazendo. Isso contagia. Ver gente dedicada, comprometida e apaixonada contagia outras pessoas a fazerem o mesmo. E é isso o que aconteceu ali, gente apaixonada. Só que gente apaixonada também incomoda aqueles que não estão apaixonados. Gente comprometida incomoda aqueles que estão acomodados e que não estão envolvidos e engajados na mesma obra e na mesma missão. E foi isso que aconteceu, Muitas pessoas se sentiram incomodadas por tudo aquilo que eles estavam fazendo e por isso o povo fica cansado e desanimado. Neemias 4:10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Eles estavam cansados. Eles descem de um momento de motivação, de uma fase de ânimo, de comprometimento. Eles não perdem seu comprometimento, mas eles começam a ficar cansados, desanimados e sobrecarregados, em excesso por aquilo. E quais são os motivos de desânimo que eles enfrentaram? Capítulo 3, eles tiveram recusa de algumas pessoas, de alguns grupos para ajudar. Neemias 3:5 diz o seguinte: o trecho seguinte do muro foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Eles não tiveram apoio dos nobres. O povo de Tecoa, os homens de Tecoa, eles apoiaram, eles ajudaram, mas os nobres daquela região não quiseram sujar as mãos com esse trabalho. Não acharam que era um trabalho digno para eles fazerem. Não, isso é para os serviçais. Nós que somos nobres, nós não nos envolvemos com esse trabalho braçal. E isso também chega a ser motivo para desânimo de muitos. Mas nós tivemos um grupo também, conduzido por Sanbalat e Tobias, que ridicularizaram o trabalho deles. Neemias 4:1. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. Ele ficou furioso ao ver aquele povo apaixonado trabalhando, e ele começa a ridicularizar, a zombar, a desmerecer aquilo que eles estavam fazendo. E quando isso acontece, isso também é um motivo de desânimo para a gente. Quando você está empenhado em algo, em algum propósito, em algum projeto, e algumas pessoas surgem no seu caminho para desmerecer aquilo que você está fazendo. Não apenas não apoiar, como os nobres de Tecoa não apoiaram,
mas além de não apoiar, começam a ridicularizar, a criticar apenas. Não uma crítica num sentido de construção, porque muitas críticas são boas e nós precisamos estar abertas a elas se nós quisermos crescer e desenvolver os nossos planos e projetos. Mas o texto aqui é claro que o objetivo de Sanbalat não era criticar positivamente porque ele queria ver melhoria no projeto de Neemias. A crítica dele foi no sentido de ridicularizar. Você é doido, isso não vai dar certo, esse muro vai cair, se um gato passar por cima desse muro ele vai cair, né? Tobias falou isso. Versículo 8 do capítulo 4. Não só ficou no ataque verbal, mas eles planejaram atacar Jerusalém e causar uma grande confusão. Eles planejaram um ataque armado, porque criticar com palavras não foi suficiente. Eles queriam fazer alguma coisa. Sabe? Eles queriam burlar todo o plano realizado por Neemias. Eles queriam sabotar o plano de Neemias com seus amigos de maneira prática. Vamos pensar alguma estratégia para a gente fazer com que isso não dê certo. Eles iriam atacar aquelas pessoas, e isso também é um grande instrumento de desânimo para as nossas vidas. Quando você está trabalhando na sua empresa e aí você percebe que tem pessoas ali que não querem o seu bem, e eles não só te criticam por trás, eles não só falam mal daquilo que você está fazendo, mas eles tentam imaginar alguma situação, falam até mesmo mentiras, planejam situações para que você seja prejudicado, para que aquilo que você está fazendo não dê certo. E foi isso que aconteceu com eles. E mais, eles foram ameaçados de morte, versículo 11b. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Então eles foram duramente perseguidos e certamente isso gera um grande desânimo no coração. Mas eu queria dizer uma coisa para você, que é o seguinte, preste atenção nisso. Quando nós fazemos algo para o Senhor, quando nós nos envolvemos de maneira apaixonada, comprometida, engajada com Deus, o nosso Senhor, nós seremos atacados. Nós seremos perseguidos. Isso aconteceu com vários personagens na história bíblica, inclusive com Jesus. Jesus, quando ele é batizado, e o batismo de Jesus abre as portas para o seu ministério, a partir dali ele começa a desenvolver o seu ministério público. Quando Jesus ele é batizado com o Espírito Santo, ele passa para ser tentado no deserto por Satanás. E logo depois, ele é duramente perseguido pelos fariseus e pelos mestres da lei ao longo de todo o seu ministério. Uma das bem-aventuranças, eu acho que a bem-aventurança que nós odiamos é Mateus 5, 11 e 12, quando diz que bem-aventurados vocês são quando as pessoas os insultarem, o perseguirem e dizerem coisas falsas, mentirosas ao seu respeito. Alegrem-se nesses momentos, porque grande é a sua recompensa no céu. Nós não gostamos dessa bem-aventurança. A gente gosta daquela que diz que nós herdaremos a terra, que nós seremos consolados. Mas bem-aventurados porque vocês serão perseguidos. Mas é importante dizer, é importante a gente saber que ser cristão implica ser atacado, sim, ser perseguido. Vi um jovem que se declara publicamente para alguns dos seus amigos que ele quer se preservar sexualmente para o seu casamento, ele vai ser atacado. Você no seu ambiente de empresa que se declara ético, justo, correto, quando se tem oportunidade de fazer o errado, de burlar o sistema, você será atacado. Porque o ataque faz parte da nossa vida cristã. E eu sei que isso em alguns momentos irão trazer desânimo e até mesmo vontade de desistir e de jogar tudo para o alto. Mas eu queria te encorajar
a não desistir e a perseverar com a consciência de que o próprio Senhor Jesus foi atacado e ele foi até o fim. Agora, queria compartilhar com você, alguns princípios para que o ânimo seja presente na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, no processo de mudança, de reconstrução que nós tanto almejamos. Seja esse processo na cidade, seja esse processo na igreja, seja esse processo na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal. São princípios valiosos para nós crescermos. O primeiro é: esse povo trabalhou em conjunto, em unidade. E o capítulo 3 é um capítulo longo, chega a ser entediante ler o capítulo 3, porque a gente chega a pensar assim: puxa, o que esse capítulo 3 tem para me ensinar? Porque ali nós temos uma lista, nós não leremos aqui o capítulo 3, porque ele é bem extenso, ele tem muita informação, mas é um capítulo no qual Neemias lista todas as pessoas e famílias envolvidas no trabalho de reconstrução dos muros. Mas ele tem princípios importantíssimos para a gente, porque ali nós vemos, e um princípio que eu quero trazer é um trabalho em conjunto, um trabalho em unidade. Porque olha só, nós temos ali, se você puder, ler esse texto com calma depois, aí na sua casa, homens e mulheres trabalhando juntos. E a mulher era muito desprezada na época, mas nós vemos no texto os dois trabalhando junto, em sintonia na reconstrução daqueles muros. Nós temos clérigos e leigos. O sumo sacerdote e o sacerdote colocaram a mão na massa, mas quem não era religioso em sua função também trabalhou. Ali nós temos grupos de cidades diferentes, como nós já vimos, tinha gente de Tecoa, tinha gente de várias outras regiões geográficas, trabalhando com um único propósito, a reconstrução dos muros de Jerusalém. A gente tinha pessoas de diferentes classes, a gente tinha pessoas de diferentes funções na sociedade. Nós tínhamos governadores, ourives, perfumistas, entre outros. Então perceba que beleza, que cena bonita de ver pessoas diferentes trabalhando com o mesmo propósito, com o mesmo ideal. E isso, gente, fala muito ao meu coração, unidade no trabalho. Porque hoje nós vivemos uma polarização tão grande, principalmente no meio político, que ao invés de ver pessoas unindo forças, pessoas diferentes unindo forças para trabalhar juntas em prol de um ideal comum, a gente vê pessoas se degladiando nos grupos de WhatsApp da família, sentado à mesa de jantar da família, nas redes sociais e por aí vai. Pessoas que ao invés de se unirem com um propósito em comum, lutando pelo bem, pela reconstrução da cidade, do país, da família, a gente vê pessoas se degladiando e muitos que eram amigos se tornam inimigos. E esse texto nos mostra pessoas diferentes, de lugares diferentes, de raça, de classe, de posição diferente, trabalhando juntas, motivadas por um bem comum. E esse texto me traz a esperança de que é possível sermos diferentes e mesmo assim trabalharmos pelo bem comum da cidade. É possível trabalharmos pelo bem comum da igreja, é possível trabalharmos pelo bem comum da família, mesmo que sejamos diferentes, de classes diferentes, de ideologia política diferente, de pensamento diferente. Nós precisamos aprender a trabalhar dessa maneira e a servir dessa maneira, mesmo sendo diferentes, trabalharmos em unidade. E o texto, uma repetição que é muito bonita nesse texto é ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado, porque um estava do lado do outro servindo junto. Mesmo que você pense diferente de mim em alguns aspectos, nós podemos trabalhar juntos. Mesmo que você pense diferente
pense diferente de algumas outras pessoas que você conheça. Vocês podem servir e vocês podem trabalhar juntos. E esse é um grande mistério do cristianismo. É a unidade na diversidade, que Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. Você precisa superar algumas diferenças e trabalhar motivado com outros santos, com outras pessoas. Deus quer operar na reconstrução da cidade, da família, da igreja, com trabalho em unidade, meu e seu. E esse trabalho em conjunto e unidade mostra também que todos ali eram vocacionados, todos ali podiam contribuir para alguma coisa. Você tem um dom, e esse dom ele é necessário para a obra de reconstrução. O texto do capítulo 3 começa com o sumo sacerdote reconstruindo o muro, mas como eu já disse, tinha ali muitas pessoas de várias funções diferentes. O sumo sacerdote, o ourives, o perfumista, Neemias ele não tinha habilidade de construir muro, Neemias era copeiro. Neemias servia as comidas e as bebidas do rei da Pérsia. Neemias não sabia nada de muro, mas ele foi usado para reconstruir o muro. Cada um com seu dom, cada um com a sua habilidade. E o que isso me faz entender é o seguinte: Deus não colocou você aonde você está hoje à toa. Você tem um propósito e uma habilidade a ser desenvolvida nesse lugar. Não são apenas os clérigos, os sacerdotes, no caso hoje os pastores, que têm responsabilidade total sobre toda a obra. Não, todos nós, é o sacerdócio universal de todos os santos. Nós temos a nossa missão e a nossa vocação, e os dons e as habilidades que Deus te deu são cruciais e importantes para aquilo que Deus quer realizar na história, na sua família, no seu ambiente de trabalho e na nossa igreja. Você não está na Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo à toa. Você tem dons e habilidades que Deus quer usar para que essa igreja seja edificada, seja abençoada, possa desenvolver os seus ministérios para a glória de Deus e para o alcance de pessoas. Você não está na sua família à toa. Deus tem um propósito para você na sua família. Pais, mães precisam se unir na educação dos seus filhos. Eu tenho dons que a Gisele não tem na nossa casa. A Gisele tem dons que eu não tenho na nossa família. Se eu omitir os meus dons, a educação dos nossos filhos ficará fragilizada. Se ela omitir os seus dons, a educação dos nossos filhos ficará deficitária. Nós precisamos nos unir com o nosso jeito de pensar diferente, com as nossas características diferentes, dons diferentes, e trabalharmos juntos, entendendo que nós temos os nossos papéis e propósitos na nossa família, no seu ambiente de trabalho, na sociedade. Deus não te colocou em Campinas ou onde quer que você esteja hoje à toa. Deus tem dons e habilidades que Ele te deu para que você seja útil, um instrumento de reconstrução aí onde você está, ou aqui onde você está. Esse é um trabalho seu, esse é um trabalho nosso, de reconstruir, de ver e de ansiar por mudanças. E é tempo de colocarmos a mão na massa, não sermos como os nobres de Tecoa e nem como aqueles Sambalate, Tobias, que não só ridiculariza o que todos estão fazendo, critica o que todos estão fazendo e até mesmo tenta prejudicar o que outros estão fazendo. É tempo de unirmos, entendermos o nosso dom e a nossa vocação e trabalharmos, servindo ao Senhor para que haja mudança, para que haja paz, para que haja segurança, para que haja vida. Tem um livro chamado Evangelismo na Igreja Primitiva, que esse autor ele conta como que as pessoas eram alcançadas na ocasião da igreja primitiva. E ele diz o seguinte: as pessoas elas não levavam, quando elas queriam alcançar alguém com o evangelho, elas não levavam essa pessoa na igreja ou na sinagoga para ouvir o apóstolo Paulo ou para ouvir Pedro pregar. Nada contra isso, Você pode, se possível, compartilhar sim vídeos como este, dessa mensagem, entre outros que nós temos produzido, para que os seus amigos e familiares tenham acesso e sejam abençoados com essa mensagem.
Mas sabe como ele diz que as pessoas faziam evangelismo na época? Porque se alguém convidasse o vizinho não cristão para ir numa sinagoga, para ir num templo, ouvir um culto, uma exposição da palavra, eles estariam colocando aquela pessoa em risco, porque ela poderia morrer no mesmo dia ou no dia seguinte, porque os cristãos eram duramente perseguidos naquela época. Sabe como que eles pregavam o evangelho? Dia a dia, quando sentavam à mesa, quando saíam juntos para assistir um jogo de futebol, quando iam no parque juntos, quando trabalhavam juntos ali sobre mesa a mesa. Era no dia a dia que o evangelho ia sendo divulgado e proclamado. Deus quer usar os seus dons e as suas habilidades para isso. Mas mais, então olha só, né, a unidade, o trabalho, também a diversidade, isso nos motiva naquilo que a gente está fazendo. Mas um outro ponto interessante, crucial nesse texto, está lá em Neemias 4, versículo 9, quando diz o seguinte: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Eles estavam ameaçados, né? Eles descobriram que seriam atacados, e sabe o que eles fazem? Nós oramos, né? Eles oraram, mas eles também colocaram guarda. Não apenas a oração e não apenas colocar guarda, mas eles fizeram as duas coisas. E aqui a gente tem uma tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, que elas não caminham separadas, mas elas caminham juntas na história. Porque muitas pessoas pensam o seguinte: eu sou cristã, eu oro a Deus, Deus me protege, então eu posso fazer qualquer coisa, eu não tenho responsabilidade na história. Isso é um fatalismo e um determinismo errado, não bíblico. Porque o que a Bíblia ensina é: eu oro, eu dependo de Deus, eu sei que Deus está no controle da história, mas eu tenho responsabilidade sobre as minhas atitudes, mas eu tenho responsabilidade sobre as minhas posturas, sobre a minha não postura também. Porque eu escuto algumas pessoas dizendo assim, principalmente nesse período de pandemia que vivemos: imagina, eu sou cristão, Deus me guarda, Deus me protege, eu não preciso me cuidar, eu posso sair de casa sem máscara, eu posso me encontrar com outras pessoas sem cuidado, sem critério. Não, Deus ele está no controle da história e Ele é o dono das nossas vidas, sim, Ele tem cuidado de nós. Mas nós temos responsabilidade sobre as nossas decisões, nós temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. As nossas escolhas contam. É interessante, lá no livro de Isaías, quando ele ora para Ezequias ser curado, lá no capítulo 38, Deus diz que acrescentaria 15 anos de vida a ele. Mas é interessante, lá no versículo 21 de Isaías 38, Isaías acrescenta o seguinte: deixem que pegue um bolo de figos e aplique ao fogo para ferver, para que ele se recupere. Parece contraditório, porque se Deus prometeu 15 anos para ele, ele não tem que fazer mais nada. Só que Isaías não tinha uma visão assim. Deus vai cuidar, ele prometeu. Faz a sua parte. Faça o medicamento. Use o medicamento. Faça isso que é necessário. Está doente? Ora ao Senhor, mas busque tratamento. Tem que ir ao médico? Vá ao médico, tome o remédio. Então essa é a grande tensão da soberania divina, da nossa responsabilidade na história, que conta um outro exemplo muito claro. É no primeiro milagre que Jesus opera, numa festa de casamento, nas bodas de Caná. O vinho acabou, a alegria da festa acabou, e as pessoas ficam desesperadas. E agora, o que a gente vai fazer? Acabou a festa de casamento. Maria diz para os funcionários daquela casa: façam tudo que ele, Jesus, mandar. E sabe o que Jesus manda eles fazerem? Manda eles encherem os potes de água. E só depois que eles fazem a parte deles, de encher todas as vasilhas de água até a tampa, Jesus ele opera o milagre
de transformar aquela água em vinho. Isso mostra para mim que nós temos responsabilidade na história diante daquilo que Deus nos mandou fazer. E esse texto mostra para mim que Deus, sim, está no comando de todas as coisas. E o que eu faço e o que você faz importa. J. Packer, ele escreveu um livro chamado Evangelização e a Soberania de Deus, um grande teólogo contemporâneo que veio a falecer ontem, coincidentemente, ou antes de ontem, né? Nós estamos gravando isso no sábado, antes de ontem, na sexta-feira. Escreveu um livro chamado Evangelização e a Soberania de Deus, e ele faz uso de um texto lá em Atos capítulo 2, versículo 23, que diz o seguinte: este homem lhes foi entregue por propósito determinado. Este homem Jesus, primeiro sermão de Pedro, Jesus lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Deus está no comando. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Vocês não estão isentos da responsabilidade de terem crucificado o Mestre e o Salvador Jesus Cristo. Olha que versículo poderoso. Tudo foi planejado por Deus, sim. Deus está no comando. Ele nunca perdeu o controle da história. Ele continua governando e dominando todas as coisas. Creia nisso. Mas vocês têm responsabilidades na história. Eles foram responsáveis na história. Então eu quero aplicar isso à sua vida nesse momento. Saiba que Deus tem o total controle da sua vida. Deus não perdeu o controle do seu momento histórico hoje. Seja sua fase financeira difícil que você está vivendo, seja um momento difícil de tensão no seu relacionamento conjugal, seja um momento de tensão no seu trabalho, na sua empresa, nos seus sonhos, com seus filhos. Deus, ele não perdeu o controle. Creia no cuidado de Deus, creia na soberania de Deus, creia que o nosso Deus continua sentado no mais alto e sublime trono, com todo o controle nas suas mãos. Mas creia também que você tem parte na história. Então, assuma a sua responsabilidade e faz aquilo que lhe é devido nesse momento. Ame a sua esposa, ame o seu marido, perdoa, sirva, ame o seu filho, eduque, instrua, trabalhe, estude, faça aquilo que está nas suas mãos para fazer, procure ajuda, converse com pessoas, se aconselhe, ore ao Senhor, faça tudo que está às suas mãos para fazer, porque você tem responsabilidade para com a sua vida, para com a vida da sua família. E creia que Deus, o Todo-Poderoso, não perdeu o controle da sua história. E último conselho, de um conselho final para nós orarmos, quando Neemias fala para o povo o seguinte: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Um conselho final apesar de saber disso tudo, do alto e baixo que a gente vive, apesar dos vários motivos e razões que você tem para desanimar, perseguição, crítica, falta de apoio, solidão, não tenha medo, não desanime, não entregue os pontos, não pare. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. E essas duas expressões, grande e temível, eram usados para relatar a grandeza e a importância de um rei que controla todas as coisas, um Deus que é digno de reverência, um Deus que tem autoridade, um Deus que é digno do nosso total respeito e comprometimento, um Deus que é maior do que o rei persa, um rei que é maior do que os nossos governantes, um rei que é maior do que os nossos problemas, um rei que é maior do que os nossos desafios. E por isso nós podemos não temer, por isso nós podemos perseverar, continuar, lutar, orar, chorar, se alegrar, porque nós sabemos que
que Deus é grande e temível e Ele não perde o controle da nossa história, da sua história. Então, ciente disso, tenha consciência de que na nossa diferença nós podemos trabalhar juntos. Você não é inimigo da sua esposa, nem dos seus colegas de trabalho, nem dos seus irmãos da igreja. Nós podemos trabalhar juntos. Você tem dons e habilidades que só você tem e que Deus quer usar como instrumento de reconstrução no contexto que você está inserido. Diante das dificuldades, das razões para desânimo, continue orando ao Senhor como eles oraram e continue crendo no poder e na soberania de Deus, que está no controle absoluto de todas as coisas. Vamos orar, eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor sofreu muitas perseguições, duras críticas, mas o Senhor não apenas se arriscou, como aqueles homens, companheiros de Neemias, se arriscaram ao construir aquele muro, mas o Senhor se entregou e o Senhor de fato morreu por nós. Aqueles homens foram ameaçados de morte, mas o Senhor se entregou a ponto de morrer, uma morte horrível de cruz, para nos salvar. E o Senhor foi até o fim, o Senhor não desistiu, o Senhor não parou, e nós te louvamos por isso, que porque o Senhor foi perseverante até o final, nós hoje estamos aqui, podemos desfrutar de comunhão, de intimidade, de alegria e de salvação vinda do Senhor. Louvado seja o seu nome por isso. Diante disso, Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando agora. Talvez eles vivem momentos nas suas vidas de total desânimo, vontade de desistir da sua própria vida, do seu casamento, dos seus planos, da sua família, da sua igreja, mas Deus, que o Senhor dê a eles perseverança, que o Senhor dê a eles motivação, que o Senhor nos ajude a trabalharmos juntos em unidade, mesmo sendo diferentes, servimos juntos em unidade. Que o Senhor dê a eles, Pai, também consciência dos dons e habilidades que eles têm e da importância que é esses dons e habilidades serem usados para a construção do seu reino, da sua igreja, para a transformação do mundo e da sociedade. E que o Senhor dê a eles também consciência de que o Senhor é grande e temível. O Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está assentado no mais alto e sublime trono e que nunca perde o controle e o governo da história. Que possamos descansar nisso e que tudo isso, Pai, sirva para nos motivar, para nos alegrar, para nos renovar, para que continuemos sonhando, para que continuemos buscando mudança e reconstrução na nossa vida pessoal, familiar, relacional, de trabalho, de sonhos e planos. Nos ajude, nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora, meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação e força do Espírito Santo nos acompanhe hoje e até o glorioso dia que viveremos eternamente contigo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo e uma boa semana em nome de Jesus. Bom dia, queridos. Após esse tempo precioso de culto, a gente tem alguns rápidos avisos para passar, por isso não desligue a sua conexão. Para a gente é um prazer poder estar aqui na igreja, passando esses avisos. O nosso desejo é que logo nós possamos estar com os bancos cheios de pessoas, mas enquanto isso não acontece, a gente ora pedindo para que Deus permita um tempo onde a gente volte a se reunir em segurança. Então, alguns rápidos avisos. A IPBG em tempo de quarentena, então a gente tem os nossos cultos online, ou o nosso culto online, o aconselhamento pastoral, se você precisa conversar com o pastor, se você precisa ter um tempo de aconselhamento, ligue para o pastor Daniel, para o pastor Jonatas. A gente tem o Contos do Barão às 15 horas. Hoje nós começamos uma nova série da Escola Bíblica Dominical. Os pequenos grupos funcionando terça,
quarta-feira, quinzenalmente, quinta-feira também. Diaconia a todo vapor trabalhando, e a secretaria que está sempre à disposição da igreja. Então, se você deseja conversar com um dos pastores, ou se você precisa de alguma orientação do funcionamento da igreja, aí está o telefone meu, do pastor Daniel e do Wagner, o secretário. Entre em contato e tenha os esclarecimentos. Hoje, nós começamos a nova escola bíblica dominical. Vai estar no Google Meet. Certamente, se você está cadastrado no Zap da igreja, você vai receber o link para participar. Nós estaremos estudando Somos Todos Teólogos, do Sproul, e eu sei que vai ser um tema muito interessante. O Luiz Cláudio Levi já interagindo com a gente, participando juntamente com a gente nessa nova sala. Hoje, às 11 horas. Contos do Barão, a diversão nossa de cada dia, é o tema da molecada hoje à tarde. Se você não tem participado, participe. Tem sido um tempo muito precioso. Princípios claros, bíblicos, cristãos, para as crianças e para os adultos também. Diaconia. Nós estamos recolhendo os alimentos das pessoas que não podem trazer até a secretaria. Recolhemos agasalhos, roupas para aqueles que precisam. Se a pessoa não pode, deseja entregar o dízimo e oferta e não consegue fazer via bancária, você pode entrar em contato com a secretaria, será acionada a junta diaconal para recolher, depositar e mandar foto do depósito para você. Campanha do agasalho chegou sexta-feira. Os 150 cobertores que nós compramos, então nós já temos condição de atender as pessoas no possível inverno. Tem uma frente fria em Santa Catarina e está subindo. Se chegar e as pessoas precisarem, nós teremos como atender. Pastor, eu conheço alguém que precisa. Entre em contato com os diáconos ou com a secretaria para que a junta diaconal possa ser acionada. Pequenos grupos. Nós temos 2 grupos funcionando na terça-feira, sobre o livro de Daniel e Jeremias. Na quarta-feira, líder Akira, sobre o livro de Hebreus. E na sexta-feira, com o presbítero Figueiredo, santificados mediante a verdade, do Martin Lloyd-Jones. Espaço Comunhão, assim que acabar esses avisos, a gente se reúne numa sala para se ver, para rever, para poder ter um tempo precioso de comunhão. Não poderia terminar sem deixar de agradecer a homenagem que foi feita para mim na sexta-feira. Desculpa por ter feito vocês ficarem esperando um grande tempo, foi para dar um suspense, mas foi muito bom ver vocês, sentir o carinho de vocês pela data do meu aniversário. Deus abençoe a cada um de vocês. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei é exaltado no céu.
exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado. Aleluia. Aleluia.